A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. A matéria de hoje, Cristologia. E o que é Cristologia? Cristologia é doutrina de Cristo ou estudo de Cristo. Hoje, a nossa aula de número 3 tem o tema, e o tema dela é Cristo é superior aos anjos. Já aprendemos nas aulas passadas que Jesus ele tinha duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E na aula de hoje vamos aprender que Cristo é superior aos anjos. O próprio Jesus diz que o menor no reino do céu é maior que João Batista. Jesus é maior do que João Batista, Jesus é maior do que Moisés. Vamos ver tudo isso na aula de hoje. Então, por que Jesus diz que o que é menor no reino do céu é maior do que João Batista? Porque, irmãos, Jesus, Cristo, ele se esvazia da sua glória, desce, assume a natureza humana. Quando ele assume a natureza humana, ele aqui está levando o preço, pagando o preço de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte. Então, quando Jesus diz que o menor no reino do céu é maior do que João Batista, ele está dizendo que quando ele assume a natureza humana, está se tornando aqui menor. Um pouco menor que os anjos. Vamos também ver a referência. Por quê? Porque os anjos são imortais. Mas Jesus, por amor da minha vida e da sua vida, ele assume uma natureza. Cristo assume uma natureza. E como Jesus, ele morreu na cruz. E os anjos não morrem. Então, por isso que a gente vai ver que Jesus, ele é um pouco menor, né? Um pouco menor que os anjos, quando ele assume a sua natureza humana. Por quê? Porque ele veio e morreu na cruz. Mas ele vai dizer, João, o menor no reino do céu é maior do que você. Jesus está falando dele. Então, nessa aula, vamos aprender com muito carinho, com muito cuidado, cada detalhe dos versículos que iremos estudar nesse momento. Já para iniciar a nossa aula, vamos entender aqui, né? Jesus, ele é o Filho. Aqui na terra, Jesus é o Filho. Só que Jesus está agora à direita do Pai. Como é que a gente sabe disso? Quando Estevão está sendo apedrejado, lá então aqui podemos entender que quando Estevão estava sendo martirizado, ele contempla Jesus à direita de Deus, que está lá em Atos, capítulo 7, versículo 55. Irmãos, vamos entender aqui, analisando cada versículo, por que Jesus se tornou, por que Cristo se tornou um pouco menos que os anjos. Só que mesmo assim ele diz a João que o que é menor no reino do céu é maior do que João. Vamos entender tudo com muito carinho aqui, com muito cuidado, irmãos. Jesus é rei, Messias e Criador, irmãos. Jesus é rei, Messias e Criador. Jesus é um homem um pouco menor que os anjos. Isso aqui eu preciso ler para a gente entender, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 7 ao 9. Você tem que analisar esses versículos. Tá assim. Esse é um aparente paradoxo encontrado na carta aos Hebreus, relacionado à encarnação de Cristo. Vimos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que foram feitos um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aqui, o nosso Jesus provou a morte por mim e por você.
Então, quando ele assume essa posição, ele aqui está se tornando um pouco menor que os anjos, como já falei no começo. Os anjos são imortais. Jesus agora assume uma natureza humana mortal. Então, aqui, nesse sentido, é um pouco menos que os anjos. Também vamos ver aqui, irmãos, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Jesus foi fiel sobre sua própria casa, irmãos. Jesus foi fiel sobre sua própria casa. Vamos ver também o paralelismo entre Moisés e Cristo. Mas já para entender aqui, Cristo é superior a Moisés, irmãos. Cristo é superior a Moisés. Entenda que a gente já estudou sobre as duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Quando eu falo Cristo, estou falando da natureza divina. Então, Cristo é maior que Moisés. Porque é tido por digno de tanto maior e glória do que Moisés. Quanto maior honra da casa daquele que edificou. Hebreus capítulo 3, versículo 3. Cristo tinha maior glória do que Moisés. Moisés fiel como servo. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunhar das coisas que se havia de anunciar. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Então, Moisés, ele foi fiel. Mas aqui também entendemos uma coisa interessante. Moisés, ele falhou, irmãos, também. Agora, Cristo, Jesus Cristo, ele foi fiel sobre sua própria casa. Jesus foi superior a Moisés. Este foi servo. Aquele é o filho. Sumo sacerdote, constituído por Deus. Posição que não foi dada a mais ninguém. Nem Moisés, nem homem nenhum. Então Moisés, ele não foi perfeito. Ele falhou, né? Ele falhou. Mas o nosso Deus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Agora vamos ver, irmãos, o paralelismo entre Moisés e Cristo. Moisés, eu vou falar capítulo e versículo para poder entender melhor. Primeiramente, Moisés, ele foi perseguido na infância. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16, capítulo 18. Morou no Egito, Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 10. Agora, Jesus foi perseguido na infância, Mateus capítulo 2, versículo 13. Morou no Egito, Mateus capítulo 2, versículo 15. Agora, Moisés foi pastor, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Jesus, Cristo foi pastor. A gente vê lá em João capítulo 10, versículo 11. Moisés ouviu uma voz do céu, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Jesus ouviu a voz do Pai, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Agora, Moisés falou com Deus no monte, Êxodo capítulo 3, versículo 6. Falou com o Pai no monte. Cristo falou com o Pai no monte. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 1. Moisés foi grande libertador, Êxodo capítulo 6, versículo 26. Cristo foi um grande salvador, João 4, 42. Moisés teve vitória sobre inimigos, Êxodo capítulo 4, versículo 19. Cristo teve vitória sobre inimigos, Mateus capítulo 2, versículo 20. Julgava o povo, Moisés, Êxodo capítulo 18, versículo 16. Jesus julgava a questão do povo, João 8, versículo 1 e do 1 ao 11. Agora, Moisés, ele alimentou multidões, Êxodo capítulo 16, versículo 11. E Jesus alimentou multidões, Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. Moisés foi manso, Números capítulo 12, versículo 3. Jesus foi muito manso, Mateus capítulo 11, versículo 29. Orou pelo leproso, Moisés,
Moisés orou pela leprosa. Agora Jesus curou os leprosos. Mateus capítulo 8, versículo 3. Moisés teve o seu rosto foi transfigurado. Êxodo capítulo 35, versículo 29. Jesus foi transfigurado no monte. Mateus capítulo 17, versículo 2. Morreu no monte Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 1 a 8. Morreu no monte Cristo. Cristo morreu no monte Calvário. Mateus capítulo 27, versículo 33. Jesus morreu, mas não ressuscitou. Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 8. Moisés morreu, mas não ressuscitou. Já Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Mateus capítulo 28, versículo 6. Agora Moisés, sucessor foi Josué, Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Já o sucessor de Jesus foi o Espírito Santo, João 14, versículo 16 ao 17. E finalmente os dois se encontraram, Jesus e Moisés se encontraram naquela passagem lá em Lucas, capítulo 9, versículo 30. Os dois se encontraram, para a glória de Deus. Aqui acabamos de ver o paralelismo entre Moisés e Cristo. Vamos ver agora o alfabeto português. Na letra A, Jesus é advogado. Na letra B, Jesus é o bom pastor. Na letra C, ele é o caminho. Na letra D, Deus forte. Na letra E, Emanuel. Na letra F, fiel testemunha. Na letra G, guia das nossas almas. H, homem de dores. I, imagem de Deus. J, juiz dos juízes. L, leão da tribo de Judá. M, maravilhoso. N, Nazareno. O, onipotente. P, príncipe da paz. Q, querido da igreja. R, rei dos reis. S, senhor dos senhores. T, todo-poderoso. U, ungido de Deus. V, verdade. Z, zeloso de nossa alma. O X é substituído pelo Amém. Glória a Deus. Agora vamos ver Cristo, o verdadeiro verbo de Deus. A revelação do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. 5 nomes de Cristo. Porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Agora vamos ver algo tremendo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, maravilhoso, quando ele nasceu. Lucas capítulo 2, versículo 11. Conselheiro, quando ele aconselhou os doutores. Lucas capítulo 2, versículo 47. Deus forte, quando ele venceu a tentação no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 13. Pai da eternidade, quando ele ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 46. Príncipe da paz, quando ele deu a paz. Lucas capítulo 24, versículo 53. Aqui, irmãos, podemos ver que o nosso Deus, acabamos de ver os 5 nomes dele, e acabamos de ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porque quando Isaías fala, no capítulo 9, versículo 6, os 5 nomes, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz,
Aqui a gente vê no Novo Testamento o nosso Senhor Jesus, né, sendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Para a glória de Deus, irmãos. Aqui vamos continuar vendo o nosso Senhor Jesus, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. No princípio era o verbo. Lá em Gênesis a gente vê isso. No princípio era o verbo. Mas ele veio, irmãos. Todas as coisas foram feitas por ele. E em Hebreus capítulo 1, versículo 2, lemos a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Nosso Deus fez todas as coisas. Nele estava a vida. Ele é a fonte da vida. João 14, versículo 6. A ressurreição de Lázaro é a maior prova desta grande verdade bíblica. Ele é o dono da vida, o nosso Senhor. Agora vamos ver a rejeição dele, irmãos. A rejeição do verbo, né? Ele foi rejeitado como luz, né? A própria claridade. Ele foi rejeitado como luz. Ele foi rejeitado como Messias. Ele foi a aceitação do verbo, né? Quando a gente aceitamos o verbo, o direito da filiação de todos os que aceitam a Jesus como Salvador, tornando-se filho de Deus, não por serem descendente de Abraão, não por nascer de sangue, mas é pela graça. Quando aceitamos, né? Quando aceitamos, somos agora filho pela graça. A glória manifestada, né? A glória de Deus manifestada. E vimos a sua glória. Entendemos que não foi apenas a glória externa da transfiguração, mas o esplendor do seu caráter divino, cheio de graça e de verdade. Agora, irmãos, aqui a gente vai ver que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi rejeitado. Veio para os seus, mas ele foi rejeitado. Mas todo aquele que confessar Cristo como único e suficiente Salvador, tem agora o direito de ser chamado de filho. A Bíblia diz que todo ser humano vai confessar Cristo, vai confessar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos. Mas precisamos entender que para confessar Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, precisamos confessar agora. Aí onde você está. Confessa Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz que todos vão ter que confessar. Seja para a vida eterna, ou seja para a condenação. Mas todos vão ter que confessar. A hora é agora, confessar Jesus como único e suficiente Salvador para ter o direito da vida eterna, para herdar a vida eterna, para entrar na glória. Mas se não confessar agora, naquele grande dia, vão confessar, mas para a condenação, mas vão confessar. É a Bíblia que diz, toda língua vão confessar que Cristo é o Salvador. Aleluia. Então você que ainda não aceitou, esse é o momento para aceitar. Esse é o momento, porque toda língua vai ter que confessar que Cristo é o Salvador. Agora, irmãos, vamos ver o que João não registrou. Primeiro eu vou falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. E no Antigo Testamento, Jesus ele foi anunciado. No Novo Testamento, Jesus vem. E agora, Mateus, Marcos, Lucas e João escreve o Evangelho. Esse Evangelho é um só, escrito por 4 pessoas. E Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos.
que quer dizer sobre a mesma visão. Eu vou explicar melhor. 4 pessoas vai para uma cidade. Quando chega nessa determinada cidade, a pessoa decide escrever o que viu lá, os acontecimentos. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma visão e começam a escrever. Então, são chamados evangelhos sinóticos, porque tem a mesma visão. Já João vai para o mesmo lugar, é a mesma coisa, ele vê tudo, tudo indica que João já está com o evangelho, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu Marcos em mãos. Por quê? Porque ele agora vai escrever os detalhes que não tem nos 3 primeiros. Ele agora vai escrever sobre os acontecimentos, sobre milagres, né? Ele vai explicar sobre o cego de Jericó, ele vai dizer que tem 2, ele vai detalhar essa viagem. Por exemplo, é como se ele leu e disse, aqui está faltando isso que eu estou vendo. Aí ele vai fazer, colocando aquilo que ele está vendo, que de repente não está naqueles, que aquele não escreveu, entendeu? Então, o que é o evangelho? Evangelho é boas novas. E por que é que as pessoas dizem evangelho de João, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas e evangelho de Mateus? É uma forma de falar. Dá a entender que são 4 evangelhos. E eu já vi gente falar que são 4 evangelhos. Mas entendemos que o evangelho é apenas um, escrito por 4 pessoas. Por isso que é segundo escreveu João, segundo escreveu Mateus. Deu para entender? Então, o evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu João, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos. É um evangelho escrito por 4 pessoas, sendo que os 3 primeiros, para você decorar, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos, porque tem a mesma visão. Agora, João, vamos entender aqui um pouquinho, ó. O que João não escreveu, eu vou falar para vocês aqui. João, ele não escreveu a genealogia, né? Ele não escreveu o nascimento de Jesus, ele não escreveu sobre a infância de Jesus, ele não escreveu a sua tentação, ele não escreveu a sua transfiguração, ele não escreveu a escolha dos discípulos, ele não escreveu as parábolas e ele não escreveu a sua ascensão e não escreveu a grande comissão. Então aqui a gente viu que João, ele não escreveu. Você vai encontrar isso em Mateus, Marcos e Lucas, mas João não escreveu. Agora, Cristo nasceu de uma virgem. Lucas, capítulo 1, versículo 27. Cristo viveu em pureza, sem pecado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Agora, irmãos, a gente vamos entender algo tremendo para a glória de Deus. E isso aqui dá uma pregação. Isso aqui dá um sermão que vamos aprender agora. 7 testemunhas declaram a divindade de Cristo. Livro de João, veja só. João Batista, ele declara, vamos ver as 7 testemunhas. João Batista, ele fala assim, este é o Filho de Deus. Aí está lá em João capítulo 1, versículo 34. Natanael, tu és o Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 49. Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 6, versículo 69. Jesus, sou filho de Deus. João capítulo 10, versículo 36. Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 11, versículo 27. Tomé, Senhor meu e Deus meu.
João capítulo 20, versículo 28. João, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Está lá em João capítulo 20, versículo 31. Repetindo aqui, 7 testemunhas declaram a divindade de Cristo no livro de João, que é João Batista, Natanael, Pedro, Jesus, Marta, Tomé e João. Escreve aí que vai cair na prova, irmãos. Agora vamos ver 7 vezes Jesus declara: eu sou, no livro de João. Estamos vendo o que está no livro de João. Aqui, irmãos, a gente vai ver primeiro: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Não há outro meio de salvação, a não ser por intermédio de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso elo de ligação com Deus, Pai. E somente por seu intermédio alcançaremos o caminho, a verdade e a vida eterna. Somente por Ele. Por isso que toda língua tem que confessar. Só por Ele. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não existe vida sem Cristo. Não existe caminho sem Cristo. Existe beco que te leva para qualquer lugar. Mas o caminho, a verdade e a vida você só encontra em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que diz. O 7. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Aqui a gente vai ver lá em João capítulo 15, versículo 1. Esta árvore, nos dias de Jesus, era um dos símbolos nacionais da nação judaica. O Filho de Deus considera-se a videira. Pois, repetindo aqui para você decorar, 7 vezes Jesus declara: eu sou. Primeiro ele diz: eu sou o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. Terceiro, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Quarto, eu sou o bom pastor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, eu sou a videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira. A missão do Verbo. Vamos ver agora a missão do Verbo. Ele veio para evangelizar os pobres. E tem gente que só quer evangelizar rico. Jesus veio para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração. E ainda existe crente de coração duro, mas Jesus ele veio para quebrar. Jesus quebra coração. Jesus veio para quebrar e ele quebra coração. A missão do Verbo: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Essa é a missão do Verbo. 5 missões. A primeira é evangelizar os pobres. Segunda, curar os quebrantados de coração. Quebre seu coração. Se seu coração é duro, quebre esse coração. Deixe o Cristo quebrar esse coração.
dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Então aqui vamos ver um pouquinho mais a divindade de Cristo. A divindade de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus reivindicou a sua divindade. Jesus, divindade, significa essência, natureza, divino. Jesus, ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus é o Senhor e toda língua, guarde isso, porque isso é sério. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Então aqui você precisa entender que toda língua precisa confessar, toda língua. Quer viver com Cristo? Confesse hoje, dobre o joelho no chão, aceita Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Jesus, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Glória a Deus por isso. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, eu vou ficar por aqui, mas tem o nosso assunto que é enviado para as alunas e os alunos da Itadesp, Instituto de Teologia das Assembleias de Deus de São Paulo. Estamos estudando de forma particular. Essa aqui é apenas a primeira aula, mas vou estar enviando a segunda parte para as alunas da nossa faculdade. Se você ainda não faz parte, venha, se junte a nós, venha estudar de forma profunda a palavra de Deus. Sabe qual é o assunto que vamos falar na aula extra? Vamos falar sobre os 3 ministérios de Jesus. Você quer saber mais sobre os 3 ministérios de Jesus? Você quer aprender? Você quer saber se Deus dá 3 ministérios a um homem só? Se Deus dá 2 ministérios a um homem só? Você quer aprender mais? Então, fale comigo, entre no nosso grupo para estudarmos. Você vai ver aqui de forma clara. Samuel, o que ele era? Profeta. Samuel, ele era profeta. O que é profeta? O que é sacerdote? Você sabe o que é uma profecia? Ou você não pode perder essa aula? É uma aula tremenda. Mas eu te espero. Me chama no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de te colocar no grupo para estudarmos de forma profunda. Isso e muito mais. Quem assumiu os 3 ministérios? Biblicamente, qual foi o homem? Você vai assistir e com certeza Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Você vai sair maravilhada depois de estudar essa aula. Que Deus abençoe. Ficamos por aqui com a aula de número 3. Semana que vem estaremos encerrando com a aula de número 4. E aí encerramos a matéria de Cristologia. Encerrando essa matéria de Cristologia, já vamos entrar na matéria de pneumatologia. O que é pneumatologia? Doutrina do Espírito Santo. Já aprendemos tudo sobre Deus. Agora estamos aprendendo tudo sobre Jesus. A próxima matéria é tudo sobre o Espírito Santo. Irmão, estamos só começando. Porque esse curso básico de teologia são 20 matérias. Estamos entrando agora para a matéria de número 3. E eu vou ter o maior prazer de te receber para a glória de Deus. Deus abençoe.